Olá, alunas! Olá, alunos! Sou Laércio de Mello, professor de Geografia, e vou trabalhar com vocês hoje um tema muito importante. Olha só, temos um objetivo nessa aula que é compreender os processos de povoamento mundial, analisar os fatores responsáveis pela distribuição irregular da população pelo mundo, e demonstrando, claro, as áreas com maior aglomeração e menor aglomeração. Importante que você construa essa ideia, que você perceba como isso se desenvolveu. Vamos começar, entre aspas, com o início de tudo. Como assim o início de tudo? O ser humano, em tese, olhando para esse mapa, surge, até onde a gente sabe, o ser humano, como nós conhecemos hoje, chamado Homo sapiens, surge na África e vai se espalhando para a Ásia, para a Europa e vai seguir depois para leste, e do leste ele vai atingir os outros continentes. É claro que esta é uma teoria, que também algumas pesquisas brasileiras questionam, pelo menos, a entrada no caso do Brasil, mas isso fica para um outro momento. Por enquanto, vamos aceitar esta ideia, é o que é mais comum aparecer nos livros didáticos. Por isso que é ciência. Com o tempo, estuda-se e chega-se a uma outra conclusão. Olha só, o surgimento então da população mundial, o Homo sapiens, lembre-se, Homo sapiens é uma espécie de ser humano. Existiram outras espécies que já desapareceram, por exemplo, Homo erectus, Neandertal, mas o Homo sapiens foi o que ficou pela sua, abre aspas, sapiência. Surge na África e inicia o seu processo de migração, como você viu no mapa, e foi se espalhando pelo mundo. O número total de indivíduos dessa espécie permaneceu baixo. Por que permaneceu baixo durante muito tempo o número de habitantes? Pensa comigo. A alimentação era difícil de se encontrar, você não tinha uma plantação, você não tinha uma área e chegava lá, opa, aqui tem animais que servirão de alimento, servirão de proteínas para eu me manter. Não tinha uma plantação de arroz, você tinha que sair atrás dessa comida. Então, um dos fatores que ajudou muito é a população permanecer baixa durante muitos e muitos mil anos. Isso só mudou então quando? Início da chamada Revolução Agrícola. Revolução Agrícola é muito recente, 10 mil anos para a história do ser humano, que é aproximadamente de 3 milhões, segundo a maior parte dos estudos, das pesquisas que existem. 10 mil anos é algo extremamente recente na história do ser humano, inclusive também na história da geologia. Para pensarmos um pouquinho sobre isso que eu estou falando, nós temos um quiz. Veja o que diz aí, ó. A região da Mesopotâmia ocupa um lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização suméria, devido ao fato de... Resposta com você. Vamos ver se você acertou esta resposta. O que você marcou? Letra A ou letra B? Se foi a letra B, possui uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios.
Tigre e Eufrates. Guarda essa informação. Esse é um conteúdo que você pode usar até em redações depois. O ser humano sempre sempre procurou, sempre buscou, tornou-se sedentário, onde? Perto de rios. De cidades, das menores que você imaginar, da sua cidade, ou da capital, como Curitiba ou São Paulo, a maior cidade do Brasil, ou no Egito, sempre nas margens de rios. Não consigo imaginar uma cidade no planeta que não tenha surgido nas margens de rios. Tigre e Eufrates é um exemplo da antiguidade. Ah, mas Brasília não tinha um grande rio. Construíram um lago. Ah, mas Dallas, nos Estados Unidos, não tinha um grande rio. Construíram um lago. Senão não é possível sobreviver sem água. O rio é a questão de ter água. Combinado? Primeira Revolução Agrícola. 10 mil anos, então, como nós acabamos de ver, antes de Cristo, né? Ainda no período neolítico, é importante que você domine esse termo. Cada vez que aparecer uma palavra que você não desconhece e que não dá tempo da gente explicar, anote-a no seu caderno e procure no dicionário. Dá uma gugada, eu sei que esse verbo é estranho, mas dá uma gugada e veja o que ela significa. Veja, neo está relacionado a novo. Responsabilidade tua ver neolítico, daí o conjunto do texto. Quando o ser humano deixou de ser nômade, ou seja, torna-se sedentário, e onde ele só caçava e coletava para se dedicar à agricultura. Nesse período, em algum momento, as comunidades nômades decidiram ficar em regiões férteis, às margens de rios. Ali cultivaram plantas que conheciam, né, durante a coleta. O cara percebeu, pense, ele saía em busca de alimentos e de repente por um período ele fez o mesmo caminho. Vamos imaginar que ele veio comendo um pêssego ou um cacho de uva que ele achou no meio do caminho. E ele percebeu que ele deixou sementes. E ele repetiu aquele caminho em vários momentos da sua vida. Ele sacou, opa, peraí, essa semente daquela uva que eu comi, que talvez não chamasse de uva, brotou. Então, se eu plantar isso numa área grande, semente de uva, pêssego, arroz, seja lá o que for, eu tenho uma quantidade grande de comida e não preciso sair procurando. Idem com os animais. Ele percebeu que ele podia cercar. Veja, não foi uma decisão do dia para a noite. Foi o que então? Um aprendizado. Aprendeu-se a construir esta ideia. Não foi um processo simples. Por isso que aconteceu há apenas 10 mil anos. Então, primeira Revolução Agrícola, as comunidades nômades que se estabeleceram às margens dos rios desenvolveram um tipo de agricultura. Anote aí o termo que está em vermelho. Chamou-se o quê? Regádio. Regádio. O que significa isso, regádio? Porque utilizava a fertilidade que era deixado pelas cheias. Pensa comigo, os rios, a água dos rios, quando se deslocam, elas carregam consigo o quê? Sedimentos, porque elas provocam erosão. E quando dá enchente, transborda para as margens do rio, ela deixa uma camada de sedimentos nas margens. E esse sedimento vai fertilizar o solo. O desenvolvimento desse modo de produção agrícola possibilitou o quê? Que as chamadas civilizações hidráulicas. Por que hidráulica? Por causa da água. Então, começa-se a plantar naquele local. Olha só, você tem que saber isso. Olha para essa imagem, tá? Essa aqui é uma imagem de satélite, claro, recente, atual. Tem uma mancha aí laranja que começa. Vamos começar aqui do Egito, certo? Veja, Rio Nilo. Passando pela Mesopotâmia, onde está o Golfo Pérsico, aí, Rio Tigre e Rio Eufrates. Aí chegamos no Rio Indo, Rio Ganges, Rio Amarelo e Rio Azul. No caso, na Índia, e daí o Rio Amarelo e o Rio Azul na China. São pontos do planeta que o ser humano aprendeu a ser sedentário e aí essa cultura vai se espalhando para outras
na sequência. Mas, em tese, esses são os primeiros lugares. Observe isso novamente, registre isso no seu material, porque você precisa saber falar, você tem que ter isso no seu cérebro, na sua mente, registrado. Onde nós aprendemos, por primeiro, a fazer agricultura, a sermos, entre aspas, sedentários. Olha aqui um detalhe para o Nilo e para o Egito. Desculpa, Nilo e Egito, é claro, mas para o Nilo e para o Eufrates, para o Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia, entre rios. Como o Mediterrâneo é água entre terras, Mesopotâmia entre rios, só para nós termos uma noção da origem dos termos. Combinado? Então está em destaque a foz do rio Nilo, que é uma foz em delta, quando o rio chega perto do mar e ele se abre em tentáculos, em vários braços, formando aquela figura que na matemática chama-se delta. Com você agora, para você pensar, a maior parte das regiões vizinhas da Mesopotâmia, que você também sabe o que é, caracteriza-se pelo quê? Pela aridez e pela falta de água. O que estimulou o povoamento e fez com que fosse ocupado por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Com base nessa ideia, elabore um texto que explique essas diferenças. Capriche no texto, vamos lá.
O que você escreveu? Esse exercício é fundamental, você treinar a escrita. Não vai servir só para a geografia. Servirá também, por exemplo, para a redação do seu Enem, quando for fazer, o mesmo do vestibular. O que você respondeu na nossa questão 1? Vamos lá. Não quero esse texto ipsis literis, não vai resolver a nossa vida. O que você tem que ter posto, o que você tem que ter desenvolvido é que as margens dos rios, como o Tigre e o Eufrates, ou mesmo no Nilo, ou mesmo no Ganges, no Rio Amarelo e no Rio Azul, o ser humano conseguia controlar a água na agricultura. Ou seja, ele conseguia fazer a irrigação. E se eu tinha este controle, eu aumentava a produção. Se eu aumento a produção de comida, o que acontece? Vai me sobrar tempo para fazer outras coisas. Inventar um machado, um novo tipo de enxada e assim por diante. E sobrando tempo para fazer outras coisas, onde eu ficava só procurando comida, passava o dia procurando alimentos, sobrou tempo até para desenvolver a escrita posteriormente, para se ter uma ideia. Olha só, então, fatores naturais e população. O rio é um fator natural, isso é fato. Podemos perceber que a população em geral ocupa os espaços geográficos cujos fatores naturais facilitam a fixação. Claro que num primeiro momento é assim, mas como nós temos a razão, nós podemos até mudar esse chamado determinismo e criar soluções. Para quê? Para organizar a sociedade. Clima é um deles, se o clima é favorável, ajuda. O relevo é um deles. Plano, é melhor eu plantar no plano do que plantar na área inclinada. Mas se eu não tenho isso, eu faço agricultura de jardinagem, como a China desenvolveu. Disponibilidade de água, isso é fundamental, ajuda muito. Solo fértil, se o solo não for fértil, o que eu posso fazer? Posso adubar a terra. Dessa forma, os locais do planeta que apresentam tais condições são, em geral, os que historicamente foram primeiramente ocupados. E automaticamente tem um número maior de habitantes. Vamos lá, guarda essa informação. É claro que a questão natural facilita a ocupação. Mas o ser humano consegue, por meio da razão, de pensar, de raciocinar, superar as adversidades, sejam climáticas, sejam pela falta d'água e assim por diante. Olha, as maiores concentrações de gente do planeta, dá para nós olharmos rapidamente nesse mapa, olhando aí. Vamos começar no Extremo Oriente, vamos do Extremo Oriente para o Oeste. Japão, uma concentração enorme, uma ilha pequena, um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. Entramos na China, que está próximo ao mar, né, na China litorânea. Veja que o interior da China tem pouca gente. Vamos para a Índia, você vai ver que a Índia tem concentração nas margens dos rios e no litoral. Voltamos, chegando aqui no Oriente Médio, daí a gente chega na África, no Nilo, antigas civilizações. A Europa tem uma grande concentração de habitantes. A África, alguns pontos, como foi o Nilo que eu acabei de falar. Aí vamos para a América. Vamos começar na América pela parte sul. São Paulo, nas margens do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, surge uma civilização. Nas margens da Bahia, de Guanabara, no Rio de Janeiro, concentração e assim vai aumentando. Aí vamos para a parte norte, não é ir para cima, pessoal. Ir para o norte não é ir para cima. Vamos para o México, uma concentração maior. E daí nos Estados Unidos, a região de Nova York, poderia citar também o oeste dos Estados Unidos, onde está a Califórnia. Turma, olha o número de habitantes. Veja comigo aí. Como é que de repente nós tivemos um salto no número de habitantes do planeta. O salto é espetacular. Você não precisa decorar o número que eu vou dizer agora, mas é mais ou menos assim, ó. Em 1800, o planeta tinha 800 milhões de habitantes. Tá. Chegamos em 1900 com 1 bilhão de habitantes. Viramos o século 20 com mais de 7 bilhões de habitantes. Olha o crescimento exponencial. Esse gráfico mostra que olha
o ano 500, 1700, como o crescimento era lento. E de repente, isso está associado ao quê? Aos avanços, medicina, agricultura, ajudou muito na explosão demográfica que o planeta teve. Vamos lá, não estou dizendo nem que é ruim e nem que é bom. O debate é muito grande se existe um limite para o número de habitantes no planeta. Com você agora, quiz 2. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales, onde um rio corre é um vale, tá? Nilo, Tigre, Eufrates, tinham em comum o fato de... Sua vez. Qual foi a alternativa que você marcou? A ou a B? Havendo, ou melhor, haver impossibilidades a formação do Estado a partir da produção de excedentes das necessidades de controle hidráulico e da diferenciação social. O controle hidráulico foi fundamental. Para quê? Para você ter água para consumo e também poder produzir alimentos. Isso é muito importante. Turma, nessa análise que a gente fez da distribuição da população mundial por continentes, notamos o quê? A Ásia é o continente mais populoso, o mapinha mostrou isso. E eu não preciso nem argumentar. China e Índia têm mais de 2,5 bilhões de habitantes. Só esses dois países. Faz uma conta rápida. O Brasil tem 200, vamos deixar 210 arredondado, porque esse ano não vai ter contagem da população, vai ter o censo. Se nós temos 210 milhões e a China 1 bilhão e 300 milhões, eles têm 1 bilhão e 100 milhões a mais do que nós, né? Cidades na China são maiores que o Brasil. Então, a concentração está no continente asiático, né? A Ásia é também o continente mais povoado, 80 pessoas por quilômetro quadrado. Sabe quantos habitantes por quilômetro quadrado tem no Brasil? Claro que isso é uma média, né? Mais ou menos 23 habitantes por quilômetro quadrado. É claro que tem lugares do Brasil que tem menos de 1 por quilômetro quadrado e tem pontos do Brasil, como São Paulo, que chega a ter 2, 3 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mas somos o quarto em terras contínuas e o quinto maior país do planeta. A Oceania é o continente menos populoso, tudo bem? Tanto é que chama-se Novíssimo Mundo. Esta é uma afirmação que a gente usa a Oceania como menos populoso para dizer o seguinte: na Antártica, que é um continente, não existem cidades, não existem países, certo? Então, excetuando a Antártica nessa comparação. A Antártica é um continente não habitado, despovoado, por motivos óbvios, por enquanto difícil morar por lá. Turma, por favor, saiba esta ideia. Veja, quando eu penso alguma coisa, parei de pensar, você não sabe o que eu pensei. Notou que uma coisa abstrata está na minha cabeça? Mas se eu pensar e escrever, eu materializo, aquilo fica registrado. Código de Hammurabi. O código, ou melhor, esses códigos, ou essa ideia eram leis escritas pela primeira vez que se faz isso, que se registra. Eram leis que diziam o que as pessoas tinham que fazer. Até então não se encontrou outras leis
de que iriam reger o comportamento das pessoas. Com este código, que foi encontrado na região do Oriente Médio, percebeu-se um primeiro momento, até então, que o ser humano começou a registrar as regras de comportamento. Olha bem para a imagem. Claro que isso aqui é uma forma de escrita, um pouco diferente do que nós temos hoje, do A, B, C, D, ou coisa parecida. Os símbolos diziam, por exemplo, não matar, não roubar, como se locomover, como construir e assim por diante, cuidar dos animais, todo um processo. Ou então, o código de Hammurabi é importante para nós entendermos que um dia o ser humano pensou, registrou e as pessoas passaram a trabalhar com aquele comportamento. Nós temos códigos na escola. Na tua escola, quando você ia para a sala de aula, não existia um regimento, então um código de comportamento para professores, para alunos e assim por diante? Mesma ideia. Então, questão 2, para você pensar. Hammurabi, o mais importante rei da Babilônia, lembre-se, foi uma pessoa, organizou o chamado Código de Hammurabi. Nós chamamos de Código de Hammurabi, tá? Foi denominado depois. Elabore um texto que explique a importância desse código. Vamos lá? Se quiser, dê uma procurada na internet.
O que você escreveu sobre essa provocação? Elabore um texto que explique a importância do Código de Hammurabi para a sociedade. Pense. É por meio desses códigos que nós nos comportamos. É por meio deles que nós conseguimos viver em sociedade. Porque ou eu, você, como uma questão de indivíduos, às vezes não concordamos com certas ideias. Mas para que a sociedade consiga funcionar, eu tenho que seguir as regras. Regras de comportamento. Exemplo, no ônibus, se você é mais jovem, dê um lugar para uma mulher grávida, ou para uma senhora, ou para um senhor. Se você está de carro, dê a preferência para o pedestre. Se você está de carro, dê preferência para a bicicleta, para a moto. Se você está de moto, dê a preferência para a bicicleta. Se você está de moto, dê a preferência sempre para o mais fraco. Então, esses códigos são fundamentais para que a sociedade funcione. Mesmo que eu não concorde, muitas coisas eu não concordo, mas elas beneficiam o conjunto. E este código do rei Hammurabi, rei da Babilônia, vai nos dar esta orientação. Por favor, não esqueça, é muito comum a gente lembrar do Egito, da Mesopotâmia, mas lembre-se do rio Hindu e do rio Ganges. Destaquei aqui para que você registre isso na sua mente, já que normalmente nos livros didáticos não se dá tanto destaque. E colocamos uma imagem de satélite para facilitar a sua leitura, como é olhar de cima. A Índia, que era uma ilha que se chocou, formando a cordilheira do Himalaia. E o rio amarelo, o rio azul, ou o rio Yangtze, Yanghu, em chinês, Yangtze, Yanghu, que são nas margens desse rio, principalmente na sua foz, próximo ao Oceano Pacífico, onde o ser humano, neste local do planeta, também aprendeu a ser sedentário. Fiz esta ressalva porque é muito comum pensarmos em Egito e Mesopotâmia, mas esses dois locais são tão importantes quanto a Mesopotâmia e ao Egito. Para fecharmos a conta, deixei o mapa maior, Quanto nós somos no planeta? 7 bilhões. Tem limite para 20, 30 bilhões, 10 bilhões? Não dá para trabalhar com essa ideia, que tem um número. Lembre-se, o ser humano é capaz de inventar coisas que aumentam a produção de comida e é possível inventarmos coisas na sequência que até não sejam tão poluentes como alguns argumentam, que pela poluição não cabe tanta gente no planeta. Onde estão as maiores aglomerações de pessoas no planeta? Lembre-se que a Ásia concentra a maior parte de pessoas, só por causa da Índia e da China, como nos dois mapas que eu mostrei anteriormente. E você tem que lembrar também onde começamos a fazer as aglomerações. Vou começar da África, o resto tudo está na Ásia, mas até no Extremo Oriente. Egito, Nilo, Mesopotâmia, daí eu já estou claro, Mesopotâmia já estou na Ásia, mas a gente chama de Oriente Médio. Daí vamos para a Índia, Ganges e Hindu, e daí vamos para a China. Teve outros lugares? Por enquanto, não sabemos. São esses que a história nos traz, as pesquisas nos trazem. Combinado? Então, fechamos a conta. Grande abraço, até a próxima aula.